Enquanto a China não exigir padrões mais altos, e nós exportamos muito para a China, ou os países árabes, a gente vai continuar poluindo. Porque eles não têm um padrão de exigência que o europeu tem. Mas a gente chegou no limite, a humanidade chegou no limite, a gente tem pouco tempo agora para reverter. Grandes potências do carbono, da mudança climática. Quais são? Estados Unidos, China, União Europeia, Índia, Rússia. Se nós tomarmos a União Europeia como um país único, aí o Brasil fica sexto. Mas o Brasil ele tem pouco mais de 3% das emissões mundiais, mas estamos entre os grandes emissores, principalmente por causa do desmatamento. Então, o fato de nós termos muitas florestas não significa que nós somos bonzinhos nessa história, a gente emite bastante. E aí o que é decisivo é em que trajetória estão de descarbonização. A única trajetória claramente positiva é a da União Europeia. Os outros nenhum tem. No início dos anos 2000, nosso principal comprador era a União Europeia, a Europa. A gente vendia cerca de 40% das nossas exportações iam para lá. Hoje esse número caiu para 17%. De fato, o comércio está mudando por demandas ambientais. Dentro do Green Deal, né, europeu, tem a legislação que exige que os importadores não comprem produtos, os importadores europeus não comprem produtos que tem origem em desmatamento. A gente não tem muita clareza ainda de como vai ser isso, mas eu acho que aí vai ser a grande prova de que até que ponto esses requisitos ambientais mesmo vieram para fazer parte das regras do jogo, sabe? Eu acho que o comércio mundial de alimentos ele não se transformou ainda. Ele está se transformando ou a ponto de se transformar efetivamente, né? Assim, a gente vê esses primeiros sinais, né, ilustrado por essa queda das exportações brasileiras para a Europa, que também não são só justificadas por isso, mas também porque o Brasil se reposicionou nesses outros mercados asiáticos. Agora, uma coisa que sim é fundamental para o Brasil é diversificar mercados da exportação de alimentos, porque é uma situação muito difícil o Brasil exportar 37% de suas exportações à China e em grande medida de commodities alimentícios ou minerais, digamos, que isso é uma dependência, isso fragiliza muito a economia brasileira. Então, tem que focar na diversificação, digamos, mas não há um plano claro disso. E isso a gente consegue por meio de acordos comerciais, acordos bilaterais, que é uma coisa que o Brasil avança a passos lentos. Esse modelo, ele vai se esgotar. Existe pelo menos uma boa possibilidade, né, de que a China, que é hoje o principal destino das exportações brasileiras, também tenha mudanças de comportamento. A China não interessa depender excessivamente da soja brasileira. Segundo lugar, há uma grande incógnita sobre qual vai ser o papel da África na produção agrícola mundial. Entre aspas, a África está a meio caminho da China comparativamente ao Brasil. E a influência dos investimentos chineses na África é enorme. Então, será que a África vai se tornar uma nova região produtora? Isso pode afetar a situação do Brasil? Terceiro lugar, a reconversão produtiva chinesa, o enfrentamento das desigualdades na própria China. Então, a China também vem fazendo uma mudança, né, no seu estilo de desenvolvimento, que no longo prazo afeta as exportações do Brasil. Então, o Brasil precisa olhar mais um horizonte um pouquinho mais alargado. Nenhum país quer ficar dependente de outro para consumo de alimentos, para se alimentar. Nós estamos em um período onde está aumentando o protecionismo em todas as áreas. Você tem a segurança energética e a segurança alimentar. O impacto da guerra da Ucrânia tem sido muito negativo sobre o processo de decarbonização. Então, transição energética, sim, mas desde que subordinada à segurança energética. Quando a transição energética não gera segurança energética, vamos ficar, por enquanto, com o pé atrás. Não dá para o país querer ser um líder mundial em termos climáticos e apoiar a expansão da produção de petróleo para exportação. É um petróleo para exportação que vai começar a ser produzido de fato depois de 2030. Então, você
depois de 2030, como é que vai estar a crise climática? E aí vem com um discurso, o dinheiro do petróleo vai ser usado para a transição energética. Se tiver que esperar depois de 2030 para começar a fazer transição energética, vamos tostar todos antes. Né? Então tem um nó mal resolvido, e eu não estou desvalorizando o que o Ministério do Meio Ambiente está coordenando em termos de controle do desmatamento. Estou dizendo que na área do setor de energia tem uma coisa que não está batendo. Né? Então tem falas de autoridades como na linha o Brasil quer ser o the last oil producer standing, né? O último vendedor de petróleo em pé, né? O que não vai ocorrer, porque o nosso preço é mais caro do que a Arábia Saudita. É muita inocência achar que a gente vai produzir no mesmo preço. Eles produzem por um preço muito mais barato que o da gente. Eu diria que nós estamos numa encruzilhada e sendo convidados a revisitar os modelos de desenvolvimento que nós já experimentamos até hoje e os novos que a gente precisa experimentar nas próximas décadas. Para alguns, é a retomada do modelo dos anos 90, né, com um maior conteúdo, digamos assim, de liberalização da economia, de modernização das estruturas econômicas. Para outros, é o modelo dos anos 2000, isso é, uma agenda social desenvolvimentista, com uma forte participação do Estado, com um papel de relevo do gasto público. E para outros é necessário uma renovação das agendas, né, algo mais de acordo com os grandes requisitos do século XXI, o que significaria repensar que tipo de estrutura produtiva nós queremos para o país ao longo das próximas décadas,